API REST e o banco mais popular do mundo, tudo isso em 15 minutos, é exatamente o desafio que nós iremos fazer no vídeo de hoje. Gente, antes de entrar no vídeo, eu tenho 3 avisos. O primeiro aviso e mais importante é que no dia 21 de novembro, anota aí na tua agenda, e nós temos um link aqui na descrição para você fazer um pré-cadastro para você receber a melhor oferta que nós já fizemos da formação Dev. Dia 21 de novembro será o dia para você entrar na formação Dev e ser mentoreado por mim, com aulas ao vivo, com projetos sendo desenvolvidos em equipes, a gente desenvolvendo projetos juntos também, juntamente com os alunos. Gente, é um conhecimento extremamente enriquecedor, único no Brasil, com mais de 500 horas de conteúdo super atualizado, falando desde a tua primeira linha de código até você entender aspectos arquiteturais mais relevantes e avançados que não são ministrados por outros cursos aí no Brasil. O segundo aviso que eu quero falar nesse vídeo é que no dia 18 a 22 de novembro nós iremos fazer o melhor evento de tecnologia que o Brasil já viu. Eu tenho certeza que nesses 5 dias nós vamos falar de uma forma tão clara, tão objetiva, tão desenhada os conceitos e mostrados na prática, que você que tem dificuldade de aprender React, Next.js, Nest, banco de dados e já tem uma base de HTML, CSS, JavaScript, você vai sim conseguir desenvolver uma aplicação e eu tenho certeza que fará uma grande diferença na tua jornada pessoal. Nós vamos desenvolver uma aplicação com front-end, back-end, banco de dados, aplicação mobile e além disso vai ter um deploy na nuvem, na AWS. Tudo isso em 5 dias, te explicando detalhe por detalhe. Cada linha de código será desenvolvida e eu vou explicar os detalhes que você muitas vezes não aprendeu em outros lugares. Você vai aprender nesses 5 dias de evento. Vai ter certificado, você pode concorrer a você vai concorrer a R$4.000 em prêmios e além disso você vai ganhar 2 cursos completos, um curso de HTML e CSS e um outro curso de Next na versão 15, na última versão que saiu recentemente. Então não perde tempo, o link está na descrição, tanto o link para você garantir a sua vaga na formação Dev no dia 21 de novembro, na Black Friday, como também um link para você se inscrever no evento. E o último recado é, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Muita gente não é inscrita, assiste os conteúdos sem nem ser inscrito no canal, então deixa o like, compartilha o nosso canal com outras pessoas e se inscreve. Vai nos ajudar muito a chegar na marca de 100 mil, que está bem perto, e passar essa marca. Então se você acompanha a gente, assiste os nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, não custa nada colocar um like e assinar o canal e nos ajudar nesse processo de produzir conteúdo gratuito para o YouTube. Então, bora para o vídeo que a gente tem muita coisa para fazer hoje em 15 minutos. Então agora pode ligar o cronômetro que nós vamos começar aqui a nossa jornada. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o nosso projeto usando o Nest New, e eu vou chamar aqui de API-rápida, e ele vai criar o nosso projeto usando o gerenciador de pacote NPM e nós vamos abrir o Visual Studio Code para começar a trabalhar aqui a nossa API e vai ser super rápido. Você vai ver que é uma solução muito interessante para você usar na sua aplicação. Tá? Uma dica enquanto ele está criando aqui é quanto mais você separa a sua aplicação dos frameworks, melhor será para a sua aplicação. Então a parte preciosa de negócio, os detalhes internos, né, separa do framework, não mistura tudo, porque você vai ter muitos ganhos se você fizer isso. Eu vou entrar aqui no Visual Studio Code para que a gente possa entrar na aplicação. A nossa aplicação vai ser executada na porta 3000. Então, se eu só colocar aqui o Visual Studio Code para cá, então aqui, se a gente executar npm run start, dev, opa, faltou aqui os 2 pontos, ele vai inicializar a nossa aplicação no modo de desenvolvedor, ele vai ficar monitorando a aplicação. Beleza, tem um framework aqui relacionado a ORM, mapeamento objeto relacional, que é o Prisma. Esse framework ele tem uma experiência de desenvolvimento muito interessante e uma das coisas que eu mais gosto nele é que ele separa toda essa parte de persistência do teu modelo e isso é muito legal. Tá? Então, nós vamos iniciar o nosso projeto aqui do Prisma. Primeiro instalando a dependência, eu vou pegar esse comando aqui
para a gente rodar, parar aqui o servidor, instalar uma dependência do Prisma. Nós vamos pedir para ele inicializar o Prisma e nós vamos usar o banco de dados mais famoso do mundo, né? São aí bilhões de instâncias, né, do SQLite em todo o mundo, em várias aplicações. Então, e agora o Node suporta o SQLite de forma nativa, depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso. E uma vez criado e inicializado o nosso projeto, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui no Visual Studio Code, ele já criou uma pasta chamada Prisma e criou um arquivo chamado esquema.prisma. Aqui, gente, a gente pode criar os nossos modelos e a partir desse arquivo ele vai sincronizar no banco de dados e a partir desse arquivo ele vai criar um conjunto de objetos que ele vai colocar dentro do que ele chama Prisma Client para que a gente possa acessar esses elementos, esses modelos através de um objeto criado, através de um processo que o próprio Prisma faz para a gente e a gente consegue ter acesso a todos os atributos. Vou pegar aqui como padrão que ele está sugerindo, tá? O user com ID, e-mail, nome e senha, sendo que o ID, por padrão, ele vai usar aqui uma string, pode usar esse CUID ou então o UUID, também é suportado, que ele pode gerar isso para a gente, e o e-mail aqui é único, o nome colocou como opcional, mas eu vou colocar como obrigatório e a senha também é obrigatória no banco de dados. Lembrando que isso aqui não necessariamente precisa ser exatamente igual ao nosso modelo. Isso ele vai gerar a estrutura no banco de dados baseado nesse modelo que você criar aqui. Uma vez que você fez isso, olha como é simples. A gente já definiu aqui as informações e nós vamos agora pedir para ele gerar o banco de dados para a gente. Então, se eu rodar aqui npx prisma migrate dev. Ele vai rodar esse processo de migration, vou colocar aqui user, e ele vai criar para a gente um banco de dados. Se você mexe naquele arquivo, por exemplo, eu vou acrescentar aqui, por exemplo, se o usuário está ativo, tá? Com o valor aí por padrão verdadeiro. Se você altera aqui e você rodar uma migration novamente aqui, ele vai alterar o banco de dados. Então, eu posso colocar aqui active, ou então, sei lá, user-active. Ele vai criar um outro comando SQL para atualizar o banco de dados e isso vai acontecer de forma muito, muito fácil, né? Você muda aqui, roda a migration, ele vai gerando novos comandos que vão atualizando o banco de dados. Uma vez feito isso, você já viu que o banco de dados foi criado, ó, o db.dev. E eu estou usando um plugin chamado SQLite Viewer. Tá? Esse plugin SQLite Viewer, ele é muito bom porque você clica no arquivo .db ou .sqlite e ele vai abrir para você aqui a tabela. Uma vez feito isso, a gente já pode trabalhar aqui o nosso CRUD, né? Então, npm run dev, para ele rodar o npm run start dev, tá? Para ele rodar aqui o nosso projeto. E em cima do controller que é criado por padrão aqui no Nest, que é o app controller, aqui ele, ó, appcontroller.ts, a gente vai criar o nosso CRUD aqui. Então, nós vamos colocar, o primeiro vai ser para a gente criar um novo registro aqui no banco de dados, um novo usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, create user, já que já está aqui em inglês, create user. Vou receber o meu usuário através do body, então vou colocar aqui, ó, @body do Nest.js, e aqui eu vou esperar receber o meu user. Eu vou colocar aqui como do tipo N, tá? Para receber aqui o valor, e a partir daqui a gente pode criar um elemento. Eu vou pegar aqui esse service, tá? Esse app service. Eu vou fazer aqui uma mudança. Em vez de app service, eu vou chamar ele aqui de Prisma Service. Vou mudar aqui o nome para Prisma Service e vou alterar lá no nosso app module, onde tem app service, eu vou chamar aqui Prisma Service, que aponta para Prisma Service, e aqui a gente vai colocar Prisma Service. Dessa forma, lá no nosso controller, eu vou importar o Prisma Service e vou pedir para ele injetar o Prisma Service e vou chamar esse elemento de Prisma. Que aí a gente vai usar dentro do Prisma Service
a gente vai fazer ele estender, ó, extends Prisma Client, e o Prisma Client é exatamente a ferramenta que vai nos ajudar a acessar todo o nosso modelo criado naquele arquivo. E agora a gente pode criar aqui os métodos que vai fazer, por exemplo, a inserção. Então eu vou colocar aqui o método de create. Então aqui eu vou colocar create, vai receber o nome do modelo e a gente vai acessar. Eu não sei se nesse caso aqui a gente talvez fosse melhor a gente criar um Prisma, User Prisma Surface, mas eu vou colocar aqui genérico mesmo, ver se ele vai funcionar dessa forma. Ó. Eu passaria o modelo, que no caso seria o User, e aí eu tenho o método Create. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o método Find Many. Eu passo o modelo e ele pega todos e pega aqui, por exemplo, o método Delete. Pega o modelo e aqui a gente coloca o where ou passa, por exemplo, de forma mais específica, o ID aqui, que vai ser uma string, e a gente pode colocar aqui para ele já passar o ID como where e sempre deletar através do ID. Em cima desse Prisma Surface que foi criado aqui, lá no nosso controller, a gente pode fazer o seguinte, ó, prismasurface.create, vou passar aqui o user e ele vai passar esse user lá para o nosso banco de dados. A gente já pode testar e tem inclusive uma outra extensão chamada REST Client, que é muito legal. Essa extensão você pode instalar, a gente pode criar aqui um arquivo chamado requisições, né, .http ou requests.http, e dentro desse arquivo eu posso criar aqui ó, um post http localhost na porta 3000, que é a porta por padrão, e aqui dentro do nosso app controller nós não teremos nenhum valor aqui, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, /users, até porque a gente poderia mudar, em vez de ser um app controller, ser o user controller, tá? Mas eu vou colocar aqui /user e a gente vai acessar aqui o método post para ver se a gente consegue inserir algo no banco de dados. Então, users, método post, e aqui embaixo eu vou querer passar o content type para passar o usuário que vai ser criado. Então, por exemplo, vou colocar aqui John, email.com, beleza? Vou colocar aqui a senha para ser senha mesmo e vou finalizar aqui a informação desse usuário. Uma outra coisa que eu vou querer fazer aqui também é a gente, na hora de cadastrar um usuário, seria interessante a gente criar o ID dele, tá? Já que o ID não foi criado por padrão e vai ser um UUID. Aí a gente pode parar aqui no nosso servidor, instalar uma dependência que vai ser o UUID, para a gente conseguir usar essa ferramenta e instalar automaticamente. E outra instalação que a gente precisa é o @types/UUID para acessar os tipos do TypeScript dentro da nossa aplicação. Vou rodar de novo aqui no npm run dev e nós podemos criar aqui na nossa aplicação uma pasta compartilhada, e nessa pasta eu vou criar aqui um id.ts, vou exportar por padrão uma classe chamada id, e aqui eu vou criar um método estático chamado create id, e nós vamos retornar aqui um valor através do UID. Então eu preciso só importar, ó, import v4, e a gente vai chamar aqui o UID v4 para ele gerar o nosso id, e a resposta dessa função vai ser uma string, só para a gente deixar claro que ele vai retornar uma string, e lá no nosso controller a gente pode, na hora de pegar o usuário, que eventualmente vai vir sem o ID, a gente pode colocar aqui, ó, ID, se user.id existir, pega ele, caso contrário, a gente vai chamar id.create. Então a gente vai criar um novo ID e vai salvar esse usuário no banco de dados. Beleza, vamos testar para ver se a gente consegue aí, com um pouco mais de 10 minutos, fazer a nossa inserção. Ó. Ele gerou aqui, e a gente pode olhar
lá no nosso banco de dados, através do SQLite Viewer, se de fato ele foi criado aqui no banco de dados. Ó, e ele criou um registro no banco de dados, só maximizar aqui a tela, ó, tá? Foi criado o nosso primeiro registro, usuário, a senha, tal. Claro que a senha precisaria criptografar essa senha, mas só para mostrar a ideia de você interagir com o banco de dados através de uma API. A próxima função que a gente poderia fazer aqui seria o find all, por exemplo. Find all users, por exemplo, e a gente pode pegar aqui, pegar todos os usuários, e aqui nós vamos marcar como método get. Com isso, nós conseguimos pegar essa mesma estrutura aqui e precisa desse cerquilha 3 vezes, né, para ele separar várias requisições diferentes, tá? E aqui você vai ter esse botão para você disparar a requisição. Nesse caso, eu quero fazer uma requisição do tipo get, e aí eu executo e você vai ver que o usuário que foi cadastrado está lá cadastrado na nossa aplicação. A gente poderia criar aqui uma outra opção para excluir o nosso elemento a partir de uma função do tipo delete, né? Do HTTP delete, passando o ID e aí delete user. Eu vou passar o ID para cá e ele vai deletar esse usuário. E aí, eventualmente, você poderia colocar permissões e algumas outras coisas que fossem necessárias. Para esse caso especificamente, a gente pode consultar, pegar aqui o ID que foi gerado para esse elemento especificamente, e a gente pode duplicar isso aqui para baixo, pegar aqui, ó, beleza? E aqui eu vou colocar delete, e nós vamos passar user barra esse ID aqui. Agora a gente vai executar, ele voltou um status 500, né, dizendo mensagem, tá certo, gerou de fato um erro, porque lá no nosso delete, a gente precisa também, além de passar as informações aqui no próprio delete, eu preciso dizer que aqui nós vamos receber um @param, né, que seria um parâmetro, e aqui o parâmetro vai ser ID, para ele entender que esse parâmetro dinâmico dentro da URL vai ser passado para esse ID, da mesma forma que o corpo da requisição que veio no post, ele vai ser passado para esse user, e a partir do user a gente pode pegar esse usuário e persistir no banco de dados. Agora, para a gente testar o delete, tá? Então fica aí o objeto que foi retornado através do delete, e se a gente fizer uma consulta agora, você vai ver que tem um array vazio, e se quiser inserir novamente vários usuários, ele vai dar problema, porque não pode ter usuários com o mesmo e-mail, tá? Então você pode colocar aqui John2, executar, ele vai salvar, John3, você vai executar, e se você quiser fazer um get para pegar todos os usuários, tá aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro usuário, e aí você consegue ter aí uma API de forma rápida, 15 minutos mais ou menos, a gente conseguiu fazer uma API do zero com banco de dados. Então, vou deixar para você como tarefa de casa, para que você possa implementar a parte da alteração, ou seja, a alteração pode ser feita via put ou via patch, né? O put é quando você vai substituir o objeto inteiro, e o patch quando você vai alterar apenas alguns atributos. Fica aí de tarefa para casa para que você possa implementar a última funcionalidade da nossa API. Chegamos no final de mais um vídeo, foi corrido aí, né, 15 minutos para a gente fazer aí uma API com banco de dados, mas eu acho que dá para perceber o quanto você consegue, usando essas tecnologias modernas, fazer coisas rápidas, mas o grande cuidado que você precisa ter é não misturar as coisas de forma que você fique preso ao framework. E falando nisso, é exatamente isso que eu quero convergir, mostrar para vocês como utilizar os melhores frameworks de mercado sem que você use esses frameworks de forma errada ou de forma muitas vezes juvenil, né? Muito voltado para quem está ali no início da caminhada, simplesmente acha que framework vai resolver tudo. Por isso, o evento está aí para as portas, né? Aí vai ser em novembro, há poucos dias daqui, a gente vai ter o evento. Se inscreve, o link está na descrição para que você possa desenvolver junto comigo uma aplicação front-end, mobile, back-end, banco de dados e deploy, tudo isso em um único evento. Te espero no evento, link na descrição e até o próximo vídeo.